Bem-vindo ao canal Escatológico. Com relação ao livro O Anticristo e uma Xícara de Chá, vou mostrar para vocês como Tim Curran fundamenta a crença dele de que o príncipe Charles, agora rei Charles, será o futuro anticristo. E ele faz isso com base nos seguintes fatos a respeito de Charles. No capítulo 2, ele fala a respeito da hegemonia real de Charles sobre a União Europeia. Isso já resultou em um pedido para que ele seja o rei da Europa. No capítulo 3, ele afirma que o nome de Charles soma 666, tanto em inglês como em hebraico. Isso usando fielmente o sistema da escritura. No capítulo 4, ele afirma que a linhagem do rei Charles o coloca na cabeça da dinastia merovingia, que afirma descendência do rei Davi de Israel, de Jesus, de Maomé do Islã, assim como da tribo de Dan e de Satanás. No capítulo 5, ele fala que os ancestrais reais de Charles têm reivindicado o direito de se assentarem no trono de Davi por quase 2000 anos. Nos capítulos 6 e 7, o autor fala a respeito da heráldica, algo muito importante para as famílias reais. O autor afirma que o brasão de Charles é um retrato literal das imagens satânicas associadas ao anticristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, cuja base oligárquica de poder está por trás da busca por uma nova ordem mundial. Heráldica ou armaria é um sistema de identificação visual e simbolismo criado na Europa no século XII, baseado nos brasões de armas ou escudos. Essa é a heráldica. A função da heráldica é a arte e ciência dos brasões, que estabelece e estuda a evolução e o significado social e simbólico das tradições de famílias nobres, instituições diversas, corporações, países, estados e municípios. Tem como função principal a fácil identificação do portador do símbolo heráldico. O autor Tim Curran, portanto, ele consegue, nesses capítulos que ele trata a respeito desse tema da heráldica, vincular símbolos significativos à pessoa de Charles, o atual rei da Inglaterra. Podemos dizer que esse é um sistema completamente baseado em profunda, contínua e poderosa feitiçaria hereditária. E nesse sistema, todos os símbolos preditos para o anticristo estão presentes naquilo que se refere a Charles. O autor fala que, atualmente, o poder, o trono e a grande autoridade exercida pelo rei Charles derivam literalmente do grande dragão vermelho que citamos no vídeo anterior. E esse dragão vermelho é Satanás. No capítulo 9, ele afirma que a agenda desse rei está especificamente organizada com vistas a abranger os muitos sinais sinistros e proféticos dos tempos. E o que esses sinais representam? Isso por meio da governança global. Então, se você, por acaso, ouviu alguém falar a respeito de governança global, saiba que este possui o espírito do anticristo, o mesmo espírito que existiu no bigodinho da Alemanha. Ele já falava em uma nova ordem mundial, em uma governança global. No capítulo 10, o autor fala a respeito das multifacetadas ligações religiosas, políticas e tantas outras que aparentemente posicionam Charles como um sacerdote e profeta, sem falar em rei para as maiores e menores religiões do mundo, incluindo o cristianismo apóstata, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o zoroastrismo, a Wicca e o satanismo. Além disso, Charles tem grande prestígio e influência no mundo todo e detém, como já falamos no vídeo anterior, vastíssima fortuna, riqueza e poder. No capítulo 12, Tim Curran relata que a agenda da nova ordem mundial é refletida no incentivo pessoal de Charles a todo o processo de paz
no Oriente Médio, que até agora resultou nos acordos de Oslo I e II entre Israel e os palestinos. Não é de se admirar que virtualmente todos os políticos israelenses que já visitaram Washington tenham parado em Londres quando iam ou voltavam do Capitólio. Se você não sabe, o Capitólio é a sede legislativa dos Estados Unidos. Apocalipse 13:3 diz o seguinte: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Pelo que sabemos, a vida de Charles já foi ameaçada por terroristas. Apocalipse 14:9 fala assim: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Charles, se você não sabe, já recebeu o microcircuito implantável para a sua própria segurança pessoal. Na visão de Tim Cohen, portanto, através de todos esses fatos que ele traz, as qualificações pessoais gerais de Charles parecem torná-lo o primeiro verdadeiro candidato da história a cumprir o papel do anticristo que está profetizado nas Escrituras. Interessante, pessoal, é que eu pesquisando aqui na internet, eu encontrei um blog chamado A Estrela Mariana do Sul. E esse blog traz uma reportagem a respeito da confecção de uma estátua em homenagem ao Príncipe Charles, publicado numa segunda-feira, 7 de fevereiro de 2005. E diz assim: Príncipe alado é o salvador do mundo. Tem a foto aqui da estátua do Príncipe Charles e vou exibir na tela para vocês, tá? Essa estátua que você pode ver aí é uma estátua. Não sei se essa estátua existe realmente, isso aqui parece que é apenas um modelo, e é um modelo que foi confeccionado aqui no Brasil. E essa reportagem originalmente foi publicada pela Fox News Life em 7/3/2002, em Londres, e diz assim: O príncipe de Gales será imortalizado em bronze como um deus alado e musculoso vestido unicamente com uma tanga. Ele será o primeiro membro vivo da família real a ter uma estátua em tamanho real dedicada em sua homenagem. Embora o príncipe esteja destinado a se tornar o defensor da fé quando se tornar rei da Inglaterra, a inscrição da estátua localizada no Brasil o honrará como salvador do mundo. Interessante, eu não tenho conhecimento da existência dessa estátua em tamanho real. Aqui a fotografia mostra apenas um protótipo em tamanho pequeno. Na estátua ele é mostrado nu, exceto pela tanga, com enormes asas semelhantes às de um anjo saindo de suas costas. Seus braços estão estendidos como que oferecendo conforto e segurança. A estátua dominará a praça central, que receberá o nome do príncipe em Palmas, capital do estado de Tocantins, na entrada da floresta amazônica. A escultura, que provocará comparações com a estátua do Cristo Redentor que observa o Rio de Janeiro do Alto do Corcovado, está assentada sobre uma base de mármore. A seus pés está uma massa deformada de corpos humanos. Uma das figuras aparece bebendo uma garrafa de vinho. Essa massa de corpos supostamente representa o mundo em um estado de caos que o príncipe está ocupado em salvar. Se você olhar atentamente para essa estátua, verá a grande massa da humanidade chafurdada em algo que parece ser lama, olhando esperançosamente para esse príncipe Charles alado. Uma vez que o Charles alado é muito maior do que as pessoas debaixo dele, ele parece desproporcionalmente enorme em comparação a elas. Ele parece divino, vindo para resgatar a humanidade e oferecer paz e segurança. E é o que está escrito aqui na reportagem, paz e segurança. E a palavra fala, quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. José Wilson Siqueira Campos, governador de Tocantins, um estado localizado na região central do Brasil, disse, e eu pesquisei, esse
José Wilson Siqueira Campos é um político e ele tem mais de 90 anos, tá? E esse José Wilson lhe disse: é o príncipe Charles salvando o mundo. Nós o consideramos merecedor dessa homenagem. Embora o físico musculoso da estátua com ombros largos e aspecto atlético possa não fazer lembrar imediatamente do príncipe Charles, os traços faciais são inconfundíveis, mesmo que ele esteja com todos os fios de cabelo na cabeça e com orelhas pequenas e não salientes.